Olá, galera do projeto Carioca 2, mais uma vez a professora Patrícia. E esse vídeo eu prometo que ele vai ser bem mais curtinho. Ele é uma complementação, né? Ele está completando as informações da nossa aula número 2 sobre o tema da história da escravidão no Brasil, onde nós falamos do comércio de escravos no continente africano. Lembram que eu mostrei para vocês as rotas de comércio, né, os pontos de comércio, de embarque de escravos do continente africano para a América Portuguesa, para o que hoje é o Brasil. Lembram, né, que nós falamos que vieram da África diferentes populações, né, com diferentes línguas, etnias, costumes, religiões, né, vinham de pontos diferentes da África e ao longo dos séculos, né, 1500, 1600, 1700, 1800, foram entrando, foram ingressando no Brasil e indo principalmente para as direções, né, do Nordeste, as áreas açucareiras, de engenhos de açúcar, né, produção de açúcar, de tabaco, fumo, né? Depois também, onde hoje é São Paulo, onde hoje é o Rio de Janeiro, né? No caso do Rio de Janeiro, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, dos anos 1750, e depois no século XIX também. Como eu disse a vocês, nós professores não somos youtubers e nem somos também uma enciclopédia ambulante. Às vezes a gente comete erros, comete falhas, né? Por conta da quantidade de informações com as quais a gente trabalha, né? São muitos dados para passar e às vezes a gente quer passar de uma forma didática, de uma forma mais simples para que vocês entendam, e às vezes pode existir algum erro, alguma falha na informação, né? O professor ele também às vezes troca as bolas, né? Até porque o professor não tem só uma turma, ele não trabalha só com um tema, né? E eu sou professora de história, né? Formada em história, mas a minha especialidade, né? Onde eu aprofundei as minhas leituras, não foi propriamente na história da escravidão, né? Eu tenho conhecido também e lido mais a respeito desse tema tão importante para a gente entender as desigualdades, o racismo, muitos problemas que existem no nosso Brasil atual, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque quando eu exibi para vocês o mapa das rotas do comércio de escravos, né, no Brasil, entre a América Portuguesa, né, os portugueses, o que hoje é o Brasil e a África, eu cometi um errozinho, mas que é um erro importante que eu tenho que arrumar, que eu tenho que consertar, quando eu apontei aqui as rotas, né, a rota 1, que era a rota da Guiné, e a rota 2, que era a rota da Mina. Eu tive ali uma pequena falha geográfica na identificação dessas rotas, né? A rota da Guiné, que ficava mais ou menos aqui nesse iniciozinho da curvatura da África, né? Onde hoje são países como Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau. Essa região foi a primeira rota de contato direto entre os portugueses e o continente africano. E ela começou, né, a ser explorada ainda no século XV, ainda nos anos de 1400. Os primeiros escravos que os portugueses tiraram dessa região, eles foram para Portugal mesmo, né, para Lisboa, para as cidades portuguesas. Né? Depois é que eles vão começar a exportar esses escravos, a levar esses escravos, né? Comprar esses escravos para levar esses escravos para o Brasil. Né? E eu tinha dito erradamente que essa primeira rota, a rota da Guiné, era chamada de rota da Mina, né? A rota da Costa do Marfim, do ouro e dos escravos. Não, eu confundi, eu fiz uma confusão aqui nas informações, me desculpe, né? E depois, ao assistir novamente o vídeo, ao preparar as atividades para vocês responderem, eu percebi que eu tinha cometido uma falha aqui geográfica importante, né? Porque eu tinha dito que a Costa do Marfim, ela pertencia a essa rota da Guiné, mas não pertence, né? O que hoje é a Costa do Marfim, assim como Benin, né, eram áreas da segunda rota, que era a rota da Mina, né? Mina justamente relativo, né, ao ouro, né, ao ouro amarelo, ao ouro reluzente, além do ouro negro, né, que eram os escravos.
tá? Então, vamos só arrumar aqui a nossa análise direitinho, né? Então, eram 4 principais rotas que forneciam escravos da África para atuarem, né, como mão de obra, trabalho braçal no Brasil dos tempos coloniais e século XIX, né? Primeira rota, a Rota da Guiné, que é essa mais acima aqui, logo no iniciozinho da curvatura da África, corresponde a países onde hoje estão Senegal, a Gâmbia, Guiné-Bissau, né? Essa região foi a primeira região de contato que os europeus tiveram com as populações africanas e começaram a perceber que aquele contato era interessante, que eles podiam extrair riquezas e extrair principalmente escravos. A segunda rota, a Rota da Mina, que era a rota que eles também chamavam de Rota do Marfim, Rota do Ouro, Rota dos Escravos. Então, a Costa da Mina é que recebia essa denominação, não a Costa da Guiné, ok? Me desculpem. E essa área, né, da Rota da Mina aqui, ela fica mais abaixo já dessa curvatura da África, né? O que está aqui em vermelho, né? Pegando também um pedacinho aqui onde hoje é a Costa do Marfim, aqui, ó. Essa região aproximadamente, já aqui mais embaixo aqui da curvatura da África, é que era a Rota da Mina, né? A Costa da Mina, dos Marfins, do ouro, dos escravos. Era aqui que existiam os povos que eram povos que praticavam a metalurgia, a extração de ouro e abundância, né? E que num primeiro momento chegavam a trocar o ouro por produtos portugueses, né? Por tecidos, por manufaturas, objetos diversos, e depois, né, vão começar a realizar também o comércio de escravos, a produzir, a vender escravos para trocar pelas manufaturas portuguesas e armas e objetos diversos que os portugueses ofereciam, né? E é aqui que os portugueses vão ficar admirados, né, encantados com a abundância de ouro, né, porque algumas das populações, das etnias que viviam aqui, usavam ouro, né, de uma maneira muito intensa, mas ao mesmo tempo sem dar ao ouro aquele valor monetário que os portugueses davam. Para os portugueses, o ouro era dinheiro, era matéria-prima para as moedas, né? E as moedas de ouro eram as mais valiosas daquela época, né? Não existia o dinheiro, o papel moeda, como a gente conhece hoje, real, dólar, euro, né? As moedas valiam conforme ou de acordo com os metais dos quais elas eram feitas, né? Então, o ouro tinha um peso assim incrível, era dinheiro, era riqueza, né? Como é até hoje, isso aos olhos dos europeus. Mas aos olhos das populações que viviam aqui, dos iorubás, dos alçais, né? E de outras populações que viviam aqui, nem sempre o ouro era visto como essa riqueza material, né? O ouro era visto como um artefato, como, por exemplo, as raízes, a madeira, né? E produziam com o ouro amuletos, pequenas estatuetas das suas divindades, ornamentos, esculturas. E quando os portugueses se deparam com aquilo, eles ficam, como eu disse, de olho grande, né? Achando interessantíssimo fazer negócios e levar não só os escravos, mas também o marfim e o ouro, né? Então, isso que eu queria destacar. A Costa do Ouro, do Marfim, dos escravos, corresponde à Rota 2, a Rota da Mina, né? Onde hoje nós temos países, né, como o Benin, como a Costa do Marfim, né, como a Nigéria, tá? Então, aqui é que é a Costa do Ouro, dos escravos e do Marfim, e não a Rota 1. A Rota 1 foi a rota pioneira que começou ainda lá no século XV, né? E essa rota da mina, ela já se desenvolve no século XVII mais plenamente, embora comece também os contatos à exploração no século XVI, né? Então, aqui nos anos de 1600, essa área vai ter uma importância muito grande para fornecer escravos para o Brasil, né? A terceira rota, a Rota de Angola,
né? Angola também era uma possessão portuguesa, como eu falei, e a história de Angola está diretamente relacionada à história do Brasil, principalmente a história da parte sul do Brasil, do que hoje seria o sudeste do Brasil, melhor dizendo, né? Região do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, de parte do que hoje é o Rio de Janeiro, tá? Foram regiões que foram crescendo a partir do comércio de escravos com Angola, né? Também ao longo do século XVII e no século XVIII, tá? E a quarta rota, que era a rota de Moçambique, né? Que era a rota do século XIX, após as pressões todas para que esse comércio de escravos aqui no Atlântico terminassem, né? As pressões do governo inglês, de políticos da época, intelectuais da época, pessoas importantes da época que já estavam associando a escravidão à desumanidade, diziam que a escravidão era um atraso, impedia o desenvolvimento do progresso, da industrialização. Então começou a haver uma série de perseguições, né, de imposições contra o comércio que era realizado na costa atlântica da África. Então, no século XIX, ele se deslocou para a costa índica da África, para a contracosta da África, para regiões onde hoje compreendem países, né, como Malawi, o Zimbábue, Moçambique, né, um pedaço também aqui do litoral da África do Sul. Essa quarta rota, né, era a chamada Rota de Moçambique e vai fornecer, sobretudo, escravos para o Rio de Janeiro no século XIX, né, quando o Rio de Janeiro vai se tornar sede, né, o centro do Império Português e depois também a sede, a capital do Brasil independente, do Brasil Império, ok? Então, por favor, vocês corrijam aquelas observações que eu fiz sobre a rota de comércio escravo no vídeo anterior. Então, eu cometi um deslize ao fazer uma confusão aqui geográfica entre a rota da Guiné e a rota da Mina. A rota da Mina, que hoje corresponde a países como Costa do Marfim e Benin, que era a rota da mina, do marfim, do ouro e dos escravos, ok? Valeu? Então façam ajustes lá nas anotações, corrijam lá as informações dadas na aula 2. Obrigada, até a próxima.